Nós queremos tomar como base aquilo que está inserido lá em Provérbios, no capítulo de número 6, do versículo 16 ao versículo 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamento vicioso, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Muito bem, com base nesse texto, nós queremos, como já disse, meditar um pouco na palavra do Senhor. E o texto já é bem claro, bem esclarecido. Nós encontramos aqui na palavra de Deus 6 coisas que aborrece ao Senhor e uma delas que ele abomina. E essas coisas estão ligadas diretamente ao ser humano. Mas isso não quer dizer que o homem precise, que o homem seja obrigado, que tenha a viver com isso. Ele pode muito bem decidir, resolver, ele pode estabelecer para a vida dele uma nova oportunidade e renunciar a todas estas coisas e passar a viver, como a Bíblia diz, como uma nova criatura em Cristo Jesus. Dali para frente, tudo que é velho passa e ele passa a viver de forma diferente. Isso com certeza trará para a vida do ser humano que adotar isto uma bênção muito grande. Então você tem essa oportunidade através da palavra de Deus. Mas vamos meditar um pouco. O Senhor diz que há coisas que aborrecem a ele. E uma delas, ou a primeira delas, citada no texto que nós acabamos de ler, fala sobre olhos altivos. Isso fala daquelas pessoas que acham que são boas demais, daquelas pessoas que acham que não precisam de ninguém, pessoas que se denominam poderosas demais ao ponto de poderem até viver só nesse mundo, sem a necessidade de ter alguém para lhe ajudar. Eu sei muito, eu sei demais, eu sou bom. A palavra de Deus diz que ninguém é bom. O bom é Deus. Deus é bom. Então, pessoas que agem dessa forma são pessoas que aborrecem ao Senhor porque elas esquecem do poder de Deus que pode vir sobre a vida deles. Ou seja, Deus é bom, Deus é poderoso, é Deus quem faz, é Deus quem abençoa. Se hoje você é alguma coisa, se hoje você tem alguma coisa, você precisa nisto tudo dar graças a Deus. Não foi por sua força, não foi por seus esforços, não. Deus permitiu que você, de repente, aí recebesse uma grande bênção da parte dele e isso fez você prosperar. Toda prosperidade sadia vem de Deus. Então, aquelas pessoas que se acham alto demais, autossuficiente, aquelas pessoas que se acham poderosas demais, né, que têm olhos altivos, segundo a palavra de Deus, né, que nos diz que estas pessoas aborrecem ao Senhor. A segunda pessoa que nós temos aqui é aquela que tem a língua mentirosa, aquela que mente. Em João, no capítulo 8, versículo 44, está escrito, olha, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Também está escrito na palavra do Senhor, em Colossenses 3, no versículo 9, o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então são textos que falam diretamente ao nosso coração concernente a essa observação bíblica que nós temos de não proferirmos mentira, falarmos somente aquilo que é verdade, somente a verdade. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo de número 15, está escrito algo muito pesado para aquelas pessoas que têm prazer em mentir. Existem pessoas que mentem tanto que chegam a ponto de acharem eles mesmos que a sua mentira é uma verdade. Tem prazer em mentir, em aumentar, em acrescentar, e nós devemos ter cuidado com isso, porque isso pode trazer para a sua vida, pode trazer para a vida daquelas pessoas que estão em sua volta, um grande problema, uma dificuldade, quem sabe até produzir uma grande tribulação na sua vida.
Portanto, o bom mesmo é falar a verdade, é dizer aquilo que é verdadeiro, é ser justo em tudo aquilo que faz e também naquilo que fala. A palavra de Deus, como eu disse em Apocalipse 22:15, nos diz o seguinte: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Vejamos bem aonde está enquadrado, qual o grupo, a qualidade de pessoas, né? O grupo de pessoas que está enquadrado, aqueles que mentem. Está entre os cães, que os cães aqui nesse texto fala sobre obreiros, mesmo perversos, né? Feiticeiros, os maus obreiros, os prostitutos, os homicidas, os idólatras, enfim. E aqueles que, olha só, a Bíblia diz que cometem mentira, mas não só comete, qualquer que ama também a mentira. Ama e comete, que consente na mentira, aquele que concorda com a mentira, ele também está classificado entre estes aqui, que segundo a palavra de Deus, e nós cremos na palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor, ficarão de fora da onde? De fora do céu, perderão a vida eterna. A palavra de Deus nos adverte que nós não devemos mentir nem por brincadeira, nem brincar de mentir faz mal, pode trazer prejuízo para as nossas vidas. Então o texto aqui ele deixa bem claro que não somente aqueles que praticam a mentira, mas também aqueles que consentem com a mentira não herdarão o céu, não herdarão a vida eterna. Lá em João, no capítulo 8, no versículo 32, a palavra de Deus nos diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus, né? Uns versículos mais à frente diz: e se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele é conhecido como a verdade, porque nele só há verdade. Aquele que ama a ele fala a verdade, vive na verdade, anda pela verdade. Muito bem, a terceira coisa que aqui aborrece ao Senhor fala sobre mãos que derramam sangue inocente. Sobre isso, você há de concordar comigo que nós não precisamos falar muito. É algo que nós estamos aí vendo. É só ligar a TV em algum programa, principalmente aqueles programas onde tem aquelas reportagens policiais, enfim. Você vê o que tem acontecido, né, no nosso país, na nossa cidade, enfim. O caos que está e essa questão de derramar sangue inocente. Tem pessoas inocentes sofrendo, morrendo, tem pessoas inocentes que estão passando por momentos difíceis. Alguns dias atrás, assistindo um programa de televisão, nós tivemos a infelicidade de ver uma matéria de um aluno que foi atingido, por exemplo, por uma bala em frente a uma escola. Dizem que bala perdida, né? É isso que tem acontecido. Então, o Senhor, ele aborrece aqueles que derramam sangue inocente. E tem pessoas que têm prazer em fazer isso, né? Procurar um culpado para aquilo que está acontecendo, quando na verdade essa pessoa não é culpada, ela é justa, e acabam por fazer esta pessoa sofrer e pagar uma culpa que não é dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus nos mostra um inocente morrendo, mas perseverando em servir ao Senhor. A palavra de Deus, ela nos mostra, e você com certeza já ouviu isso em algum lugar, você que não é evangélico e está me assistindo nesse momento, né? Aquela passagem daqueles 3 jovens que foram jogados na fornalha inocentemente, porque o que eles queriam na verdade era servir a Deus, era fazer a vontade de Deus, era guardar os mandamentos, aquilo que Deus tinha estabelecido para a vida deles. E a Bíblia fala ainda mais, fala sobre uma pessoa chamada Nabote, que perdeu a sua cabeça por não se desfazer de uma herança do seu pai. O rei, ele tinha o desejo de ter para ele aquilo que Nabote tinha recebido de herança do seu pai, que era uma vinha que ficava perto do seu palácio. Foi lá, ofereceu para ele um dinheiro, disse: olha, eu dou coisa até melhor do que isso para você me vender a sua vinha. Nabote chegou para ele e disse: olha, eu não vou me desfazer da herança de meu pai. E aí o rei voltou chateado, o rei voltou, segundo a palavra de Deus diz, que ele ficou triste, não comeu, não bebeu, não dormiu, até que a sua esposa, Isabel, chegou para ele e disse: por que tu está assim? Ele disse: olha, eu quis comprar a vinha de Nabote, Nabote não vendeu. E ela disse: tu não é dono disso aqui? Tu não manda em tudo aqui, tu não é o rei?
Então, por que ele não quis vender? Deixa que eu vou resolver isso para ti. E ela contratou pessoas para que estas pessoas falassem mal de Nabote, mentisse a respeito de Nabote, no meio de uma reunião, e Nabote fosse condenado ali à morte. E foi o que aconteceu. Filhos de Belial, segundo a palavra de Deus, enviados por Jezabel. Chegou a fazer isso. Nabote não teve como se defender, começaram a acusar Nabote de ter feito coisas que ele não fez. Nabote não pôde se defender, como eu disse, e aí perdeu a sua cabeça por causa daquilo. Depois que ele perdeu a cabeça dele, condenado à morte, aí Jezabel chegou para o seu esposo e disse: olha, rei, pode ir lá que a vinha agora é tua. A situação está resolvida, o problema foi resolvido. Para isso morreu o inocente. Isso tem acontecido muito, e eu quero dizer a você que está me assistindo, se você está passando por alguma coisa, e inocentemente, você não tem culpa. E Deus sabe que você não tem culpa, e você sabe que não tem culpa, e aquelas pessoas que te acusam também sabem que você não tem culpa, mas elas querem te acusar, elas querem um culpado para isso. Saiba que o Senhor, nosso Deus, que é justo e justa julgamente, Ele julga justamente, Ele com certeza há de te abençoar. A palavra de Deus diz uma coisa muito interessante, diz que o Senhor, Ele sorri, né? Quando aquelas pessoas ímpias maltratam, né, ou julgam, ou condenam inocentemente os seus servos, ele ri porque ele sabe que o momento deles está chegando. Então, uma coisa que aborrece o Senhor são mãos que derramam sangue inocente. E tem muito sangue inocente sendo derramado, isso tem aborrecido o Senhor, mas o dia do juízo virá com certeza. A quarta coisa que aborrece o Senhor nesse texto é o coração que maquina pensamento vicioso. Provérbios 27:19 nos diz o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Esse texto ele deixa aqui bem claro que a pessoa que trama o mal no seu coração, ela faz isso porque, na verdade, ela é má. No seu interior, ela já é má, ela já é uma pessoa perversa, mas o Senhor é justo e, acredite o homem ou não, o Senhor ele faz justiça. Então, mais uma qualidade de pessoas que aborrecem o Senhor, atitudes que aborrecem o Senhor. Na quarta, no texto que nós lemos, são aqueles que têm o coração que maquina esses pensamentos viciosos. Em quinto lugar, pés que se apressam a correr para o mal, né? Deus criou o homem para servir a Ele. Eu e você, nós fomos criados com um propósito, o propósito de servir e de adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor através dos nossos atos, através da nossa vida. Então devemos dedicar, né, o nosso corpo como sacrifício vivo e santo ao Senhor, né? Através do nosso culto com razão, com entendimento, o nosso culto racional. O que diz Romanos 12, no versículo 1 e no versículo 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tem pessoas que, deixa eu falar a você, tem pessoas que não dormem. Tem pessoas que não conseguem deitar, descansar. Tem pessoas que não dormem enquanto não faz um mal a alguém. Mas não se preocupe não, porque isso tudo terá um fim. Para estas pessoas, para as pessoas que agem dessa forma, há um fim. Há um momento em que alguns sofrerão por tudo aquilo que fez, pelas suas obras, por tudo que praticou, e terão convicção disso. Então, Jesus, ele é justo, e ele vai julgar aquele que fez o bem com o bem, e vai julgar o que fez o mal com o mal. A palavra de Deus diz que ele não toma o justo por injusto e nem o injusto por justo, lá em Isaías, no capítulo de número 5. Então, aqueles que têm pés que se apressam a correr para o mal, a fazer ao mal, a amar aquilo que é mal, tá certo? Essas pessoas, elas
aborrecem ao Senhor. Em sexto lugar, fala sobre a testemunha falsa que profere mentiras. Né? 2 vezes nessa lição, né? Com 7 itens, né? A mentira está incluída aí em 2 deles. Né? Pessoas, testemunho falso que profere mentira. Né? A palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 25, nos diz o seguinte: pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E em sétimo lugar, e aqui nós queremos encerrar, o texto que nós lemos, de Provérbios 6, dos versículos 16 a 19, falam de 7 coisas, né? 6 delas o Senhor aborrece, né? 6 delas o Senhor delas é aborrecido, né? E aborrece, mas a 7ª, segundo a palavra de Deus aqui, o Senhor abomina. E a 7ª é essa: o que semeia contenda entre irmãos. As pessoas que semeiam contenda entre irmãos, elas, de certa forma, elas são servas, elas estão trabalhando em prol de um reino que não é o de Deus, em semear contenda. A contenda tem afastado pessoas, a contenda tem destruído famílias, a contenda tem acabado com lares, a contenda tem feito desgraças na vida de muita gente, e muitas pessoas têm o maior prazer em semear a contenda. A palavra de Deus, lá em Provérbios 26, 20, diz que sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Né? Tem pessoas que têm prazer em semear contenda, levar intriga entre pessoas. A palavra de Deus fala aqui de irmãos, mas nós queremos aqui, isso aqui é em todos os aspectos, tá certo? Então, esse o Senhor abomina, o mexeriqueiro. A palavra de Deus diz que aquele que passa e se mete em coisa alheia é como um homem que pega um cão pela orelha. Certamente, com certeza, esse cidadão vai levar uma mordida, né? Ninguém pode segurar um cão pela orelha se ele não for seu. Sendo seu, já é difícil. O cão não gosta de ser pego pela orelha, né? Então, quanto mais não sendo seu. A Bíblia diz que aquele que vai passando e ele acaba se metendo em coisas alheias é como um homem que pega um cão, um cachorro, pela orelha. Com certeza, ele vai sair de tudo isso no final, no mínimo com uma mordida, vai ser ferido. Então, esse o Senhor abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra no seu coração. Queremos falar da alegria de poder entrar na sua casa através deste programa e deixar para a sua reflexão esta palavra, tá certo? Não esqueça de coisas que aborrecem o Senhor e também daquelas que o Senhor abomina. No caso, o semeador de contenda, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus. E quero lhe informar que, se você, de alguma forma, ficou enquadrado em alguma coisa disso que eu falei nesta manhã, você tem a oportunidade de poder renunciar tudo isso, deixar tudo isso para trás, passar a viver de forma diferente, ser grandemente abençoado por Deus, procurar fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, sentir a mão de Deus sobre a tua vida e ser grandemente, poderosamente abençoado pela presença do Senhor na sua vida e também dentro do seu lar. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. É por isso que nós entramos na sua casa através deste programa para ministrar a palavra do Senhor e também para lhe oferecer, lhe apresentar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Como o Senhor tem abençoado a minha vida, Ele quer também abençoar a sua vida.